Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos sobre o tema de doutrinas bíblicas pentecostais, a linha a qual nós seguimos, a linha a qual nós servimos a Deus, a linha que é a maioria, dessa denominação pentecostal, dessa linha pentecostal, e que estamos tratando numa série de vídeos aí para fidelizar, para dar crédito a esse pensamento, a essa linha, a esse ensino, a essa conduta, né? Nós cremos, no poder sobrenatural, no poder do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo, nos dons, no batismo. Então, é essa linha que nós estamos aí, não defendendo, porque defender algo que é real e concreto não cabe, mas cabe sim a gente conscientizar à luz da palavra de Deus, que é a verdade e que tem trazido luz para o nosso entendimento e confirmando tudo isso em que nós acreditamos. Então hoje nós vamos falar da renovação espiritual do crente. Que renovação é essa? Sabe aquela frase que nós escutamos muito? Volte ao primeiro amor, está até na Bíblia. Que volte, quando Jesus vai escrever as cartas de uma das igrejas, lá nas 7 igrejas de Apocalipse, ele vai falar, volte ao seu primeiro amor. Porque o crente na sua caminhada, ele vai se esfriando diante das tribulações, diante das perseguições, diante das doutrinas humanas, diante de filosofias humanas, de ensinos errôneos, como a gente está defendendo a nossa linha pentecostal. Preciso sempre bater nessa tecla sobre a linha que pensa que cessou os dons, cessou a obra, cessou o poder, que só foi naquele tempo dos apóstolos, aquele poder sobrenatural de Atos 2. Mas não, ela é real, ela é contínua, progressiva e vai ser até a volta de Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor, porque a promessa não foi só para aqueles dias atuais, foram para os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos e assim por diante. Amém? Então, vamos para o texto que nós vamos ler hoje, Efésios capítulo 5, verso de número 8 ao 21, que diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, um texto que aborda a renovação espiritual como a necessidade essencial para a vida cristã, fundamentada na atuação contínua do Espírito Santo. Voltamos à Rua Azusa, como nós sempre temos falado em outros vídeos.
inicia destacando o avivamento da Rua Azusa, o início do pentecostalismo no século XX, evidenciando que o poder do Espírito permanece ativo nos dias atuais, como demonstrado no ministério de Maria Woodworth Etter, marcado por milagres, dons espirituais e impacto profundo na igreja. Essa mulher, com 12 anos de idade, foi batizada com o Espírito Santo, e aí os milagres, dons espirituais, através da vida dela, por Cristo, por Jesus, pelo Espírito Santo, começou a impactar a igreja naquele tempo. Em seguida, explica o significado bíblico de renovar, o que é, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como uma transformação profunda, que rompe com a natureza pecaminosa e conduz a uma nova vida em Deus, o novo nascimento. Essa renovação implica restauração, retorno ao estado espiritual desejado por Deus e revestimento do novo homem. O texto que nós lemos alerta para os fatores que levam ao desgaste espiritual, como rotina, frieza, imaturidade e estagnação, que podem resultar na perda do fervor, das bênçãos espirituais e até no desvio da fé. Por isso a renovação espiritual é apresentada como retorno às experiências espirituais iniciais. Já viu essa frase? Ah, no passado eu fazia. Eu escuto muito isso. Não, há uns 10 anos, 20 anos atrás, nós expulsava, saia demônio e era um poder, a gente orava, cantava o louvor da harpa, ver o batismo com o Espírito Santo. E por que não acontece isso agora? Por quê? Precisamos de um renovo espiritual para voltar ao início, para voltar ao fervor. Com certeza, naquele tempo houve esses sinais porque buscavam. Você vai escutar pessoas que falavam assim: eu orava 3, 4 horas por dia, eu subia nos montes e orava, eu fazia jejum de 2, 3, 4, uma semana, e aí os milagres e o poder eram evidenciados. E hoje não fazemos mais. Então, por quê? Por causa da frieza. Precisamos voltar ao primeiro amor. Restauração das bênçãos perdidas, a renovação faz isso em nós, e recebimento de novas bênçãos prometidas por Deus. Destaca ainda que a renovação deve ser diária, consciente e desejada, comparada ao fogo do altar, que precisa ser constantemente alimentado. O fogo do altar tem que arder, a chama tem que arder continuamente. E como que se faz isso? Colocando lenha, colocando azeite, e nisso diariamente. Lembra lá em Levítico, lá quando teve a formação do tabernáculo, o altar, era umas ordens, era um dos serviços dos sacerdotes, sobre o sacerdote. Você tem que fazer com que a lâmpada, você tem que fazer com que o fogo venha continuar acesa, não pode se apagar. Então, precisava ser constante e alimentado. Ela promove uma vida separada do mundo, aprofunda o crente na palavra e concede poder espiritual e sensibilidade à direção do Espírito Santo. Por fim, o texto enfatiza que a constância da renovação preserva o ânimo, conduz à purificação e mantém viva a chama espiritual. A conclusão exorta a igreja, especialmente nos tempos que antecedem a volta de Cristo hoje, a buscar uma renovação sincera e completa, reconhecendo que sem o Espírito Santo não há vida nem poder espiritual, pois ele é a fonte que vivifica, sustenta e fortalece a fé cristã. Então, como a parábola das 10 virgens, das virgens, né, das 5 prudentes e 5 loucas, nós precisamos ser as prudentes, manter a nossa lâmpada acesa, manter sempre o azeite, a reserva, sempre buscar. Então, se você pensa, se você ainda vive como saudosismo, o passado, não, vamos fazer com que o passado venha a ser evidenciado hoje e que nós vamos receber mais poder
para fazer mais sinais e milagres. Porque se há um tempo em que precisa de algo sobrenatural de Deus, principalmente dos seus servos, o momento é hoje. O momento é agora. Então, que nós venhamos buscar esse poder e ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo. Por favor, Senhor, renova a nossa vida, renova, Senhor. Renova o nosso coração, renova o nosso entendimento, para que nós viemos, Senhor, meu Pai, ser um instrumento do Senhor nesse tempo. Os sinais que aconteciam no passado, queremos ver acontecer nesse tempo presente. Como eu sempre peço ao Senhor, os meus olhos ainda verão, cegos ver, paralíticos andarem, Senhor meu Deus, mortos ressuscitarem, Senhor meu Deus, meu Pai, eu ainda irei presenciar, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.